Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso querido canal, ok? Eu sou o Spider e hoje vamos apresentar os uniformes do Homem-Aranha, né? Você que não conhece aí, conhece praticamente só o uniforme negro e o Aranha de Ferro como uniformes alternativos do Homem-Aranha, né? Nós vamos mostrar aí nesse vídeo quais uniformes dos quadrinhos, tá? Que foi colocado aí pro nosso querido Cabeça de Teia. Então fique ligado e bora pro vídeo! Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, dê um joinha aí para poder nos ajudar, ok? E acione o sininho para ver as novas notificações do nosso querido canal, ok? Então, vamos lá? Ressaltando mais uma vez, eu não vou falar nem dos uniformes dos videogames também, muito menos dos filmes, ok? Como primeiro uniforme, em 1962, nós temos aí o uniforme, que na verdade não é bem um uniforme, né? Nós estamos vendo, como vocês podem ver, o nosso querido Homem-Aranha, ele acabou aparecendo nos rings a primeira vez com praticamente uma camisa branca, uma calça azul e uma espécie de teia na cara, né? Eu acho que, eu não lembro se ele tinha os lançadores de teia nessa edição ainda, ok? Então Peter Parker aí aparece com esse uniforme ridículo para lutar na luta livre. Porém, na reformulação dele no Marvel Millennium, né, você tá vendo aí o Homem-Aranha lutando com uma roupa mais ou menos assim de luta livre, já com uma camisa vermelha e uma calça azul. Porém, não é o uniforme oficial do Homem-Aranha como combatente do crime. Bom, Peter Parker resolveu modificar ou criar o seu uniforme, criar o seu uniforme, e com isso, na criação de Stan Lee e Steven Ditko, né, como criadores do Homem-Aranha, ele tem essas teias debaixo do braço, que foi mostrado no Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? E mostra qual é a utilidade, que na verdade seria para planar como se fosse aqueles esquilinhos lá que pulam de árvore em árvore lá nos Estados Unidos, ok? Então essa foi a modificação, essa pequena aranha no peito e uma aranha grande vermelha nas costas. Esse é o uniforme clássico do Homem-Aranha. Em Guerras Secretas, o Peter Parker ele acaba tendo o seu uniforme rasgado, né? E em 1984 nós temos pela primeira vez o uniforme negro do Homem-Aranha. Esse uniforme, na verdade, ele descobriu mais tarde que se tratava de um simbionte alienígena, que mais tarde deu origem a Venom e mais tarde também ao Carnificina e toda a saga do simbionte que vocês estão vendo por aí. O que tinha de diferente nesse uniforme é que o Homem-Aranha não precisava mais dos atiradores de teia, né? O próprio uniforme fazia suas teias, que na verdade é como se fosse uma espécie de parte do uniforme mesmo, sendo jogado nas paredes. E a teia ela saía da parte de cima da mão dele, não debaixo da mão, como a gente costuma ver com aquele sinal, né, característico do Homem-Aranha. Então ele praticamente fechava o pulso e soltava a teia com o pulso fechado. Esse uniforme deixava o Homem-Aranha muito mais forte do que ele era normalmente. Obviamente, por isso que Venom é tão forte, tão poderoso e é um dos piores inimigos do Homem-Aranha, ok? Mais tarde, Peter Parker acaba fazendo um uniforme de pano mesmo, porque naquela época ele estava namorando a Gata Negra, né? Que era uma vilã, meio uma anti-heroína, entendeu? Que era mais ou menos assim, uma pessoa que Peter estava meio enrolado aí, né? Um relacionamento amoroso. Então ele criou uma continuidade do uniforme negro, só que dessa vez de pano, e voltou a soltar as teias normalmente como ele fazia antes, né? Continua com aquela aranha branca no meio do peito dele, ok? Em 1989 temos aí, depois de Guerras Secretas, o uniforme do Capitão Universo. É um uniforme totalmente modificado, porque Peter Parker tinha sido escolhido para encarnar a entidade Capitão Universo, que vem para ajudar, né, os super-heróis com vários poderes aí. Inclusive tem uma cena até interessante que ele acaba batendo no Hulk, né? E o Hulk acaba entrando em órbita, para você ter uma ideia da força que o Homem-Aranha estava tendo naquele momento. Também foi importante porque ele estava enfrentando o Sexteto Sinistro, né? E estava numa situação bem complicada. Mas aí o nosso amigão da vizinhança
conseguiu passar por tudo isso aí numa boa, ok? Uma boa nada, ele tomou uma surra danada, mas ele conseguiu com a ajuda do uniforme do Capitão Universo, ok? Agora, não falando de Peter Parker, né, mas no Homem-Aranha 2099, a revista criada em 1992, foi que Miguel O'Hara, ele veste esse uniforme azul e vermelho, que tem uma aranha em forma de caveira no peito, né? Miguel O'Hara, ele tem os poderes diferentes do Peter Parker, inclusive essa roupa era uma espécie de roupa de Halloween, né? Ou do Dia dos Mortos, se não me engano, na história. E ele estava utilizando essa roupa e acabou ficando com ela como um uniforme para poder combater o crime aí, né? O Miguel O'Hara, ele tem uns poderes diferentes do Homem-Aranha. Provavelmente ele é até mais forte do que Peter Parker, né? E as teias também saem do próprio pulso, não dos atiradores de teia, como a gente está acostumado a ver com o Peter Parker. A primeira armadura do Homem-Aranha foi essa armadura branca aí que ele fez com uma espécie de liga de aço, né? E que cobria o corpo. Ela acabou sendo inutilizada logo em seguida. Essa armadura ela foi utilizada em 1993, também para encarar aí alguns inimigos, mas pelo jeito ela atrapalhava um pouco a mobilidade do Homem-Aranha, né? Por ser uma primeira armadura, né? Uniforme, armadura que ele fez, e acabou sendo abandonada logo em seguida. Mais tarde ele acabou reutilizando ela, mas enfim, ela não teve tanta utilidade como ela deveria. Quando o Peter Parker ele se livrou do uniforme negro, né? Aí nós temos em 1994 uma situação bem ridícula, né? Que quando ele descobre que é um simbionte alienígena, o uniforme negro que ele tinha conseguido na Guerras Secretas, o Tocha Humana faz o favor de deixar ele com esse uniforme do Quarteto Fantástico e esse saco de papel na cabeça para esconder a sua identidade, né? O próprio Quarteto Fantástico não sabia quem que era o Homem-Aranha, então ficou aí esse uniforme da forma bem vergonha alheia. Em 1996, também não é o Peter Parker que está usando esse uniforme. Nós estamos vendo o uniforme do Homem-Aranha, que ele coloca os atiradores para o lado de fora. A aranha no centro do peito ela é bem maior, né? Ela cobre tanto a frente quanto as costas. Tem outra emenda com outra aranha nas costas. E os poderes são iguais, né? Ben Reilly achava que era o Homem-Aranha, e até o próprio Peter Parker achava que ele tinha ido embora naquela época e deixado o legado do Homem-Aranha para o Ben Reilly manter aí, ok? Em 1996. Em 1997 temos aí a apresentação do uniforme anti-choque que o Peter Parker criou para poder enfrentar o Electro, né? Aí você pode ver que esse uniforme ele foi bem útil na luta contra esse vilão, né? Mas é um uniforme assim também pouco convencional. Você praticamente se apareceu em apenas uma edição ou outra do Homem-Aranha, e é isso aí. Na minissérie Crise de Identidade temos aí os 4 uniformes que foram utilizados nessa minissérie, né? É uma espécie de uma mini saga aí. O Homem-Aranha estava sendo perseguido pelo próprio governo, sendo acusado de um assassinato. Então ele, para conseguir provar sua inocência, né, ele acabou criando esse uniforme parecido com a da Vespa, né, o Hornet. O Prodigy, que é esse uniforme parecendo um cara todo musculoso aí, mas na verdade tudo é uma armadura, né? O Ricochete, que parece assim um uniforme meio que Homem-Aranha Escarlate, só que com cores cinzas, e eu vejo que uma versão que tem até branco nesse uniforme, bom, enfim. E o Dust, que é um uniforme um pouquinho mais escuro, um pouquinho não, bem mais escuro, parece uma sombra, né? E mostra assim que ele é um uniforme bem stealth também, ok? Em 1999, o Homem-Aranha aparece com o MK2, né? Criado devido à perca do seu sentido de aranha, né? E colocado esse uniforme aí que ele, como vocês podem ver, ele repele. Ele é a prova de balas, a prova de choque, ou seja, é um uniforme um pouco mais elaborado que o Homem-Aranha, que o Peter Parker criou, para poder utilizar aí na sua empreitada, inclusive devido à falta do seu sentido de aranha, que praticamente sempre deixou ele
com mais agilidade para poder combater o crime e não morrer com um tiro no peito, né? Em 2009 foi criado esse uniforme aí, né? Do Homem-Aranha 1602. Ele é o Homem-Aranha da Terra 311. Né? Você está vendo aí que ele é um uniforme britânico. Ele ficou bem esquisito, né? Então o Homem-Aranha de 1602, ele tem esse uniforme aí todo parecendo, sei lá o que é isso, meu Deus. Não tem nem como descrever para vocês o que parece o uniforme, né? Com um babado no pescoço, enfim. Né? E sem as lentes, porque nessa época provavelmente ninguém tinha inventado uma lente que desse para colocar numa máscara naquele tempo. Em 2009 temos aí a apresentação do Homem-Aranha no ar, né? Você pode ver que o uniforme é todo negro, ele tem um capuz, um óculos, né? E combate o crime aí com armas de fogo mesmo. Não tem, pelo que eu me lembro, ele não tem teia, mas tem os poderes e agilidade do Homem-Aranha. E ele combate o crime em 1930, né? É praticamente igual o Homem-Aranha britânico ali, ok? Finalmente, em 2010, temos o maravilhoso uniforme Aranha de Ferro, feito pelo Tony Stark na época que Peter Parker estava junto com ele nos Vingadores. Esse uniforme tem vários recursos tecnológicos, né? Inclusive ele é como se fosse uma armadura do Homem de Ferro mesmo, só que feita para o Homem-Aranha. Claro que ele não voava, porém ele tinha essas garras aí, eram apenas 3, não eram 4 garras, patas de aranha, né? Vai entender. Acho que o Tony Stark não sabia contar muito bem quantas patas tinha uma aranha que ele fez baseado nesse uniforme era aleijada, sei lá. Enfim, esse uniforme ele é vermelho e dourado exatamente porque foi o próprio Homem de Ferro que fez esse uniforme, ok? 2010, Homem-Aranha da Fundação Futuro, né? Esse é um uniforme stealth, né? Que ele foi feito para ficar escondido e conseguir se camuflar com mais facilidade. Como você pode ver, ele está junto aí nessa foto com parte do Quarteto Fantástico, uma investigação aí nessa aventura, ok? Em 2010 tem mais um uniforme criado, dessa vez pelo Red Richards, pela Fundação Futuro. Vocês podem ver que ele é bem diferentão, o uniforme é branco com detalhes em preto e tem a aranha do peito aí em preto, e é utilizado uma espécie de liga computadorizada, um negócio assim bem interessante. 2011, na versão Ultimate da revista do Homem-Aranha, como você sabe, no universo de Miles Morales, o Peter Parker acaba morrendo, né? E ele acaba assumindo o manto de Homem-Aranha no lugar de Peter Parker, que é esse uniforme vermelho e preto que vocês estão vendo aí. Em 2012, o Kane assume o manto de Homem-Aranha Escarlate, então você vê que o uniforme dele é bem diferente do Ben Reilly, que era o antigo Homem-Aranha Escarlate, que era um clone do Homem-Aranha, né? Kane também é um clone do Peter Parker e acaba assumindo essa identidade aí e acaba criando esse uniforme todo estiloso, vermelho e preto, com óculos vermelhos. Também em 2012 foi um festival de roupas do Homem-Aranha. Como você pode ver, o Homem-Aranha acaba criando a MK3, né, que é a armadura criada para enfrentar o Sexteto Sinistro. Caso você não tenha o Capitão Universo, então você vai ter que dar um jeito para enfrentar esse povo aí. Então Peter Parker acaba criando esse uniforme de uma forma um pouco mais paramentada aí. Bem legal, praticamente não, é uma armadura, né? E isso é bem legal mesmo. 2014, né? Homem-Aranha Superior. Para vocês que não sabem quem é o Homem-Aranha Superior, na verdade o Dr. Octopus ele acaba tomando o lugar do Peter Parker como Homem-Aranha, acaba trocando de mente no momento da morte dele, deixando o Peter Parker para supostamente morrer no lugar dele e assumindo o manto de Homem-Aranha Superior. Ele acaba criando esse uniforme aí que ele tem as patas de aranha. O Dr. Octopus ele sabe contar, então ele sabe que o aranha tem 4 membros e não 4 membros, não 7, como o Tony Stark fez lá. Mas enfim, é só uma piadinha, tá, gente? Fica bravo não. Em 2015, o Homem-Aranha 2099 dá as caras novamente e Peter Parker acaba criando um uniforme novo para Miguel O'Hara pelas indústrias Parker. Sim, existiam umas indústrias Parker nas histórias em quadrinhos, praticamente concorrente das indústrias Stark, né?
E Peter Parker aproveitou a tecnologia que ele tinha e Peter Parker aproveitou a tecnologia que ele estava utilizando nas indústrias Parker para criar esse uniforme aí todo cabuloso aí para o Homem-Aranha 2099. 2019 temos o retorno do Dr. Octopus como Homem-Aranha Superior. E aí, como vocês podem ver, o Dr. Octavius aí está com o uniforme do Homem-Aranha, praticamente com os braços do Dr. Octopus. Então aquilo ali ficou praticamente um cruzamento de aranha com polvo, né? E é isso aí. 2019, um dos uniformes que eu achei mais interessantes do Homem-Aranha, que é o MK4, criado pela tecnologia das indústrias Parker mais uma vez, né? Esse uniforme todo cheio de tecnologia aí, com visão noturna, com várias coisas, e você pode ver até um carro do Homem-Aranha na parte de baixo nesse desenho aí. Então o Homem-Aranha estava meio metidão nessa época aí, ok? 2020, temos aí o uniforme azul do Homem-Aranha, que ele estava fazendo parte do Quarteto Fantástico, e aí temos aí na saga Empire, que ele está aí com um uniforme totalmente azul e preto, bem diferente do uniforme dele vermelho, e azul, ok? Bem legal. Na saga do Aranha Verso, temos aí o Spider-Punk, né? Que é o Robbie Parker, né? Da Terra 138. Então você pode ver aí o Homem-Aranha aí curtindo um rock pesado aí, tocando sua guitarra e todo mundo ali pulando no maior rock and roll. Enfim, é bem peculiar. Temos em 2021 previsto esse uniforme totalmente tecnológico aí do Homem-Aranha, né? Ele ainda não apareceu aqui nas revistas do Brasil, não sei se lá nos Estados Unidos já apareceu esse uniforme. Mas como vocês podem ver, é o que está previsto aí para a mudança do uniforme do Homem-Aranha em 2021. Mas é óbvio, né? Ele sempre volta para o uniforme clássico nas histórias em quadrinhos, que é praticamente a cara dele, né? Então aí você pode ver as fotos aí desse novo uniforme, um Homem-Aranha bem diferente, né? Pode esperar alguns apetrechos aí, e nessa foto você vê Stark atrás. Talvez seja até alguma coisa a ver com Tony Stark, com essa ajuda tecnológica. Em 1983, né, eu tenho como menção honrosa também, né, a paródia do Homem-Aranha, né, que foi criada, né, de uma aranha que foi mordida por uma porquinha radioativa, que era a tia May dele, né, e ele se transforma no Porco-Aranha, ok? Mas enfim, é isso daí. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Então fique com a gente aí, nós temos vários vídeos aí falando sobre filmes também, agora sobre HQs. Então, muito obrigado, fique com Deus e fui! Valeu!